Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça conferiu posse hoje a 11 juízes de direito colocados nos tribunais regionais do interior do país. O ato decorreu no salão de julgamento do Tribunal Regional de Bissau e contou com a presença de altos dirigentes do Poder Judicial. A magistratura judicial guineense conta com novos membros. 11 juízes de direito foram conferidos posse no salão de julgamento do Tribunal Regional de Bissau pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que exorta os impulsados a pugnarem pela isenção e imparcialidade em prol da promoção de uma justiça célere e objetiva. Em nome do Conselho Superior da Magistratura Judicial, faço um apelo no sentido de se absterem de certos comportamentos que põem em causa a boa imagem dos tribunais, designadamente a promiscuidade com as partes processuais ultimamente veiculadas, adequando-se às regras da conduta e de ontologia da profissão, para a criação de confiança da população no sistema judicial. O juiz deve estar acima de qualquer suspeita, equidistante de todos os intervenientes do processo, salvaguardando assim uma justiça séria, independente, isenta e imparcial. Aos impulsados, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial deixou uma prevenção no sentido de estarem preparados para o que qualificou de precárias condições laborais e materiais que lhes esperam no terreno e que, para tal, prometeu acompanhamento nesta primeira fase. Apelamos mais uma vez aos impulsados à observância rigorosa dos deveres profissionais consagrados no Estatuto dos Magistrados Judiciais, nomeadamente a fixação de residência na área de jurisdição do Tribunal e a ausência da mesma previamente autorizada pelo Conselho Superior da Magistratura, salvo nos casos taxativamente previstos no Estatuto. Incentivamos-vos a promoverem a celeridade processual e produtividade no exercício da judicatura. A morosidade processual, a má imagem do sistema judicial e a falta de confiança nos tribunais são fenómenos que o conselheiro Paulo Sanhá propõe combater no decurso do seu mandato. Em nome dos impulsados e perante os presentes, Júlio Albino Nhaga deixou uma garantia. Faremos tudo para, em nome do povo, administrar a justiça e bem, respeitando a Constituição e as mais leis em vigor. Quero ainda, em nome dos colegas, despedir-me dizendo que, contudo, nós assumimos a partir de hoje a beca, as funções e estamos prontos a desafiar, estamos prontos a dedicar com zelo tudo que estiver ao nosso alcance ao bem do país. Os 11 juízes de direito ora impulsados são colocados em 4 tribunais regionais do interior do país. A tomada de posse de novos juízes foi uma oportunidade para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça deixar um recado a quem de direito ao afirmar que o seu órgão não vai aceitar medidas reformistas que ofendam o princípio da separação de poderes e que ponham em causa a independência dos tribunais. O Judicial nunca aceitará medidas reformistas do Judiciário que vão contra o princípio da separação dos poderes e a independência dos tribunais. A advertência do presidente do Supremo Tribunal de Justiça durante a cerimónia de posse dos juízes de direito. Queremos reafirmar mais uma vez que nós do Poder Judicial não aceitamos e nunca aceitaremos medidas ou soluções reformistas do Judiciário que visem alterar ou ofender os princípios constitucionais de separação dos poderes e independência dos tribunais, fruto da conquista dos magistrados, da magistratura há mais de 2 décadas, devendo o Conselho Superior de Magistraturas sempre ser envolvidos órgãos de gestão e disciplina das magistraturas por excelência. O titular do Poder Judicial reconheceu, contudo, que a função dos tribunais não se limita apenas à esfera da competência judicial. Estamos conscientes que a ação dos tribunais não pertence exclusivamente ao âmbito da competência judicial. A função de dizer o direito constitui também uma responsabilidade do Estado no seu todo, adotando medidas legislativas com vista à promoção de uma justiça mais eficaz e célere. A interação dos atores, a dinâmica processual e as regras de fundamento do desempenho do sistema judicial supõem um equilíbrio racional, acrescentou Paulo Sanhá. Por conseguinte, a compreensão dos fatores necessários de interação dos atores, a dinâmica dos processos e regras de fundamento numa abordagem interdisciplinar
de desempenho do sistema judicial, interdependência, a eficiência, a efetividade, pelos resultados e acessibilidade, supõem um equilíbrio racional e sistêmico, sem maximização ou desdém que supere qualquer das dimensões. Iniciou hoje, com a duração de 2 dias, o ateliê de planificação estratégica no âmbito das medidas de elaboração do documento Plano das Nações Unidas para ajuda ao desenvolvimento. O secretário de Estado do Plano e da Integração Regional, Degolle Mendes, foi quem presidiu a abertura dos trabalhos. Os técnicos de diferentes departamentos estatais, em colaboração com os parceiros de desenvolvimento, estão reunidos durante 2 dias para procurar consenso sobre as necessidades do país, permitindo assim melhor posicionamento do sistema das Nações Unidas em relação às prioridades nacionais. O trabalho que está em frente de nós hoje é realmente de ver como é que podemos articular para trazer ao benefício da Guiné-Bissau tudo o que as Nações Unidas podem oferecer. No contexto do mandato do Conselho de Segurança, que aliás vai ser discutido esta quinta-feira, mas também no contexto da parte económica e social e também política, mas no contexto económico e social das Nações Unidas. Mas tudo o que é mais importante é que isso tem que ser feito dentro e vinculado dentro das prioridades estabelecidas pelo governo da Guiné-Bissau. Antes de se pedir ou de se tomar decisões sobre a cooperação internacional, é preciso perguntar ao país o que o país precisa. E esse é o objetivo desse exercício. Um esforço conjunto, tanto de dizer, mas muito mais importante, de ouvir o que Guiné-Bissau precisa. E, como disse Maria, já houve uma linha mestra adotada pelo governo e aprovada pela Assembleia Geral sobre as prioridades nacionais. O próximo exercício é como essas prioridades podem ser implementadas, materializadas com o apoio do sistema das Nações Unidas. Porque, como diz o Dr. Miguel Trovoada, a melhor ajuda que qualquer país pode receber é aquela que visa o país não mais necessitar de ajuda. A abertura dos trabalhos foi presidida pelo secretário de Estado do Plano e Integração Regional, Degolle Mendes. O presente exercício visa, entre os outros objetivos específicos, proceder ao alinhamento da intervenção dos parceiros de desenvolvimento com as prioridades nacionais definidas pelo Governo, elaborar a matriz de resultados com indicadores específicos para o período 2016-2020 e atualizar o roteiro para as etapas finais do UNDAF 2016-2020. No final do encontro, espera-se a produção de recomendações finais que serão submetidas às autoridades competentes. Entretanto, à margem da abertura do ateliê, a televisão da Guiné-Bissau falou com o diretor-geral do Plano, Issa Jandi, sobre a importância deste encontro e os preparativos da mesa redonda prevista para março deste ano em Genebra. Empenhados na criação de bases sólidas para a consolidação da paz e desenvolvimento nacional. É neste âmbito que estão em curso vários exercícios, juntamente com os parceiros, com vista à harmonização das posições. O objetivo é de alinharmos as nossas intervenções de forma a que o governo tenha intervenções diferentes das intervenções ou das ações do sistema das Nações Unidas, que tudo seja, enfim, harmonizado para um período determinado. O encontro que terá lugar em Rubane acontecerá no dia 5, 6 e 7, entre
o governo na sua totalidade com o Banco Mundial, aonde o Banco Mundial, a semelhança do exercício que estamos a fazer neste momento, ou que vamos fazer neste momento com o sistema das Nações Unidas, vai aproveitar para apresentar um documento que, traduzido em português, podemos chamar de Memorando Econômico do País. Dentro deste Memorando Econômico do País, o Banco Mundial faz um retrato geral da situação política, econômica e social do país. E o governo, por sua vez, vai apresentar exatamente aquilo que vai fazer hoje o Plano Estratégico Operacional 2015-2020, de forma que, em conjunto, possamos alinhar as nossas intervenções. E quanto ao dossiê do país para a mesa redonda? Neste documento, de forma resumida, tem 6 prioridades do governo que efetivamente está a ser desenvolvido. Como todos sabem, a primeira prioridade do governo é a boa governação. Pressuposto sem praticamente, enfim, não se pode fazer nada no país. Uma outra prioridade do governo é a infraestruturação do país. Outra prioridade do governo é a industrialização do país. Outras prioridades é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento urbano e a biodiversidade. Essas é que fazem parte do conteúdo do documento que está a ser, enfim, preparado e que será levado também à mesa redonda de Genebra. Governo e Sistema das Nações Unidas analisam aspectos prioritários para o arranque do país. Ibu Camará, da lista A, foi eleito presidente da Associação de Filhos e Amigos de Bigene Unida, que integra as secções de Barro e Sambuia. A corrida apresentaram-se 2 candidatos, sendo Mbemba Touré, da lista B, que desistiu momentos antes da votação. Ibu Camará, um imigrante radicado em França, regressou à terra natal. Inconformado da situação que encontrou, propôs a criação da Associação de Filhos e Amigos de Bigene Unida, para o qual se candidatou ao cargo do presidente, por forma a contribuir no resgate da terra natal das dificuldades do atraso do setor, por desistência do adversário da lista B. Ibu Camará é eleito por aclamação na primeira reunião da Assembleia Geral. A partir desse momento, à frente, chama tudo filho de Bigene, junto a eles, aqueles que estão ali, aqueles que estão fora, para não trabalhar em equipa, para não trabalhar na irmandade, para não tirar no povo, nas famílias, nos irmãos, na situação que está. Trabalho e trabalho, é que lema. União, trabalho. É que não vai fazer coisa. E o candidato desistente, o que é que você tem para falar? Candidato desistente, para falar com uma... Ele tem perdedor. Ele tem desistente. Porque mesmo objetivo com o Senado. Se a mim sempre luta para ter mais candidatos e para gente olhar como a Bigene tem alternativa, assim que é uma pessoa. Porque Bigene está na pega atrás de uma pessoa ou um grupo. Essa é a demonstração de como não tem alternativas. Sica, Ibu e outro. Então, o que é que ainda falar como? Ali, perante a Câmara, ainda falar antes desse debate que tem a hoje, a mim convidar como vice-presidente dessa associação. Quando esse não prevalece? De facto, porque nunca tem lugar para divisão. De 2 grupos que tem ali. E que por ser na Bigene. Não está 2 grupos que nunca funcionam nunca. E que funciona. E que gosto que não funciona. Então, é um grupo que como um grupo que não tem que trabalhar. A mim sempre em conta qual, sempre ele se vê como tem apoio, sempre que solicitam e tem apoio e não vai continuar a apoiar um outro até não conseguir no objetivo durante 4 anos. Mbemba Touré, candidato da lista B, explicou razões por que desistiu a favor do adversário. Há bem desse projeto, como sendo um projeto que está na fase piloto, há bem desse projeto ali. E para quem atrai ou para quem viola, portanto, princípio que norte a criação desse projeto ali, que ser Bigene Unida. Para poder unir filhos e amigos do setor de Bigene, aquilo que motivam, portanto, não existe. Segundo o candidato eleito, o setor de Bigene é uma ilha isolada, longe de desenvolvimento. O presidente eleito da Associação de Filhos e Amigos de Bigene Unida manifestou-se preocupado com as condições materiais do centro de saúde local. Bigene, sede do setor do mesmo nome, para
com insuficiência material no centro de saúde local. A TGV tentou falar com o pessoal do centro, mas sem sucesso. O presidente eleito da Associação de Filhos e Amigos de Vigênia Unida lamentou as dificuldades que o pessoal médico enfrenta num setor com 52 povoações. Saúde e educação é a base, infraestruturas. Vigênia hoje está numa situação que é bonito de ver, em termos de saúde. Imagina num setor com três secções de Vigênia, com 56 tabancas, cerca de 60 mil, 6 mil habitantes. Tem só um parteira e um cama. É o mesmo cama que de pré-parto, é o mesmo cama que de pós-parto. Considera ainda que a falta de estrada em condições aceitáveis constitui ameaça à segurança nacional. Vigênia está nesse estilo de situação e para viver que tem. A corrente italiana tem gosto de pôr na estrada. Se me falar da semana passada na RDN de Cumá, se caso de Guiné é tudo complicado. O Vigênia é muito mais complicado porque não será a linha fronteira. Não está a um passo do Senegal. Nunca tem nenhum tipo de via. E perigoso para a segurança nacional de Guiné-Bissau própria. E o administrador do setor deixou algumas considerações ao encerrar a primeira Assembleia Geral da Associação de Filhos e Amigos de Vigênia. A presença de nessa sala da Assembleia aqui cure, na vários civismo, na irmandade, pensa como a unidade tem na Vigênia. Não só Vigênia, ou não para Vigênia, para Vigênia Centro, não tem um Tabaro, Sambuia. Não diz delegados, não é irmão de Senegal que vem na ter Assembleia junto conosco. Estabelecer portadores de mensagem para aqui cantar, não é homólogo lá de Senegal, como vamos até a Assembleia, é que corre lá, na base civismo, na base irmandade, não vai ser projeto, não vai ser projeto. Unidade, não diz tudo. 122 delegados elegeram por aclamação o primeiro presidente da Associação de Filhos e Amigos de Vigênia. Durante a abertura da Semana Académica da Escola Normal Superior Chicoté, a viúva de Francisco João Mendes pediu aos alunos daquela instituição de ensino no sentido de investigarem sobre a história daquele herói nacional. Na académica da Escola Normal Superior Chicoté esteve presente a família do patrono da escola. Maria Augusta Mendes, viúva de Francisco Mendes vulgo Chicoté, agradeceu à Ministra da Educação Nacional, Odete Cimedo, pelos esforços para a afirmação da escola e sugeriu aos alunos a investigarem mais sobre a história daquele que foi a primeira pessoa a desempenhar o cargo de primeiro-ministro da Guiné-Bissau e que acabou por perder a vida numa viagem na região de Bafatá em julho de 1978, aos 41 anos. Ministra de Educação faz esforço e fazer para a escola ali. Sabia? E caos como conselho não organizei a escola. Há muitos anos me fazia de manga de convite na CIVES, na escola ali. Então agradecer a continuação de apoio e continuará para a escola que tu tem. Quero me dar falar com uma esforça mais, porque quero te compartilhar e tio demais. E preciso não conhecer história. E preciso não procurar história, porque escreveu mala de livro escrito, ele alguém que gosta de escrever. Ele escreveu uma linda estava ao lado da Amílcar Cabral, e cada cinta, e da passa se vida só dentro do mato. Não dá para 8, 9 meses não pode muito. Nasci função que dá para fazer. Espera como e fazer que usa ter ali. Mas dá pedir a escola, vai procurar informação de tipo temática e sim. Para alunos por aí é como se essa história totalmente tem que
A Escola Normal Superior Chicotê foi criada em 1979, um ano após a morte do patrono, e tem como missão formar professores para o ensino secundário e cobre as especialidades da licenciatura em língua portuguesa, bacharelato em língua francesa, inglesa, história, geografia, biologia química e física matemática. O Instituto da Defesa Nacional iniciou hoje a primeira fase de sensibilização dos alunos de diferentes escolas do país. A iniciativa visa aproximar os alunos, seja as populações e os militares, com vista à promoção de uma boa imagem das Forças Armadas. O Governo, através do Instituto de Defesa, pretende mudar a mentalidade dos alunos e da sociedade civil sobre a imagem das Forças Armadas através de uma sensibilização em diferentes escolas do país sobre o papel dos militares. O primeiro de vários encontros, a realizar durante uma semana, teve seu início na aldeia SOS de Bissau. Nós bem começamos a torcer pepino desde pequeno. Começando a moldar os meninos e meninas, começando a sensibilizar eles para assuntos que têm a ver com a defesa nacional, que tem a interessar tudo guinense, mesmo aqueles que estão lá fora. Assunto de defesa tem interesse a eles. E nessa base que nós vimos, para tentar aproximar a sociedade civil, que é outra sociedade que é castrense, que é nós, quer dizer, por chegar a um bom entendimento em assuntos que têm a ver com problema de desenvolvimento, paz e estabilidade de Guiné-Bissau. Não vai cumprir a missão, mas agora que não acaba, não arriba para Tabanga. Mas se não dá na Tabanga, dia que não arriba, não na Pina, não ganha tem quem não recebendo lá. E a voz que não ardano, outro na sede de piloto ali, outro sede do general ali, outro sede de chefe maior ali, outro sede do piloto de barco. A iniciativa visa também suscitar o interesse dos alunos no ingresso às Forças Armadas através do serviço militar obrigatório. E que acaba de aqui, quando a criança acaba de falar negócio, e diz que se passado para começar a pensar bem para o futuro. Então, naquele âmbito que nós não bem ali, para fazer visitas de amizade entre sociedade castrense e sociedade civil. Para aquilo nós está ali, acha manga de coisas faladas ali. E nós está ali para começar a mudar a mentalidade de nós crianças perante aquilo que passa. Essa iniciativa não acolher com muita honra. Por isso que não honra a boa presença nesse espaço e iniciativa de bom departamento do Ministério da Defesa e de LOVA, e pensa como a aldeia SOS, no nome de crianças, no nome de todo funcionário, no nome de meninos, nós estamos muito satisfeitos desde o primeiro dia que nós recebi esse convite que vem de boa parte. A nova estratégia do governo insere-se no plano de reforço das relações civis militares. A comitiva do primeiro-ministro Domingos Simões Pereira visitou a Infarma em Cabo Verde, uma das indústrias mais conceituadas naquele país. O propósito é de convencer os empresários cabo-verdianos a investirem na Guiné-Bissau na área da produção de medicamentos e controle da qualidade do pescado, da água e demais géneros alimentícios. Para saciar a fome dos estudantes universitários do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, o primeiro-ministro guineense aceitou prontamente o desafio de orar a palestra sobre a situação política, econômica e social da Guiné-Bissau. O assunto que há muito tempo vem atormentando a cabeça desses curiosos e que também está sob o olhar atento da comunidade internacional. Na verdade, este tema é o resultado de uma discussão com o próprio MIREX. Entretanto, nós entendemos que era uma situação ou um tema interessante, na medida em que, em 2012, nós, no âmbito dos nossos cursos, nomeadamente de Relações Internacionais e Diplomacia, debatemos a situação política e econômica da Guiné, numa perspectiva comparativista entre a situação que se vivia no Mali e na Guiné, e tendo em atenção a própria dualidade de posições na nossa perspectiva da própria comunidade internacional sobre essas duas situações. E quando efetivamente tivemos conhecimento da visita do primeiro-ministro à Guiné, propusemos esta possibilidade de ter uma conferência em que ele debateria
com os nossos jovens estudantes universitários, não é, do Instituto, a situação política, econômica e social da Guiné, numa perspectiva pós-eleitoral, em que pretendemos desde logo saber do governo da Guiné, na pessoa do seu primeiro-ministro, aspectos relevantes da governação, não é, com vista à consolidação da paz, da democracia, do desenvolvimento econômico, social e humano. Como é que você está sentindo por ter aceito esse convite? Grosso modo, é uma presença prestigiada e que nos honra. De forma sábia, melhor que ninguém, o engenheiro de construção civil e estudante de ciências políticas tentou desmitificar algumas questões que foram colocadas durante a conferência, levando em consideração a diversidade étnica e cultural do país. Não tem sido o mais brilhante, não tem sido o melhor, aquilo que nós todos auguramos, aquilo que qualquer um de nós é impedido a fazer é perguntar o porquê. O porquê desta disfunção social, o porquê dessas rupturas, o porquê dessa dificuldade em promover a unidade e a coesão nacional. Eu não posso aqui prometer ter encontrado as respostas. Eu vou partilhar com os senhores, com os presentes, as interrogações que eu encontrei no processo desta tentativa de compreensão. Será lugar comum dizer que estamos a falar de um país pequeno. Bom, estarmos talvez a dizer que é um país pequeno pode não fazer muito sentido, mas estamos a falar de 36 mil km². E isto pode parecer muito, mas a seguir vou dizer que são mais de 25 etnias, todas elas com uma afirmação identitária própria, querendo reclamar um espaço territorial próprio, querendo ter um espaço de afirmação linguístico próprio e, portanto, algo complexo em termos de partilha. Outro elemento que me parece importante foi procurar as origens dos povos que hoje habitam o território da Guiné-Bissau. São questões que poucas vezes nós colocamos, mas que são relevantes para compreender a gênese humanitário e sociológico de quem habita o território da Guiné-Bissau. O que você acha da participação do primeiro-ministro nessa conferência? Então é muito bom sempre saber um pouco de um país vizinho, um país que esteve na luta armada juntamente conosco, é um país irmão, é muito bom saber do que está acontecendo, do que vai acontecer daqui para frente naquele país. O Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais possui atualmente cerca de 10.035 alunos e oferece 5 cursos de licenciatura. É a face acadêmica do périplo do primeiro-ministro guineense Domingos Simões Pereira em terras cabo-verdianas, por onde vamos prosseguir ainda com mais notícias com o jornalista Dircia Sá. Já no quadro de restabelecimento das parcerias interrompidas com o golpe de Estado de 2012, Simões Pereira entablou contatos com dirigentes da Infarma, uma das fábricas de medicamentos mais conceituadas do país, responsável pelo monitoramento e controle de alguns produtos alimentícios. O objetivo era de convencê-los a voltarem a investir na Guiné-Bissau e ampliar o leque de parcerias, o que para Simões Pereira se resume em grandes expectativas. Estando cá, eu, para além de aplaudir, trago também um sentimento de expectativa, não é? De podermos beneficiar, não é? Deste percurso já feito. Nós perdemos, de facto, muito tempo no passado. Felizmente que a população hoje reclama de nós outro tipo de postura, mas também temos a ambição de poder responder a essa exigência. E para que esse sonho se traduza em ações concretas a favor da população guineense, Simões Pereira aproveitou o microfone da TGB para lançar uma pergunta. Gostava de saber que ações concretas é que pensam que, do ponto de vista político,
se pode tomar para rapidamente criar essas condições de uma maior interação. É que, para além das duas componentes que eu aqui já destaquei, a excelência, a qualidade, mas também o facto de ser em Cabo Verde, nós temos essa vantagem que falarmos não só a mesma língua oficial, mas falarmos a mesma língua nacional. E, portanto, em muitos momentos, o próprio português às vezes é uma língua estrangeira para muita gente na Guiné-Bissau. E, portanto, não é? Nós temos a obrigação de ver que inspirações e que oportunidades utilizar a partir daquilo que já existe. E a resposta foi imediata. Enviar ao seu governo dizendo que as premissas e as propostas que fizemos então seriam estas e que gostaríamos de reativar. Eu pessoalmente estarei na Guiné-Bissau no final do mês de março. Estarei na Guiné-Bissau por cerca de 4-5 dias. Irei numa missão também, porque o grupo onde está ligado à INFAR, mas também tem à volta do seu grupo de acionistas uma seguradora. Nós fomos convidados para ser um parceiro estratégico no seguradora lá, e eu então irei neste duplo papel à Guiné-Bissau, e nessa altura nós iremos enviar o dossiê. Nesta altura, se o Sr. Primeiro-Ministro e a sua agenda o permitisse, nós então entraríamos em detalhes relativamente aos passos que efetivamente retomar o fio à meada. Dada a qualidade na prestação dos serviços, Infarma é uma fábrica credenciada pelo ISO 17025. Aqui é uma indústria farmacêutica que, para além da unidade de negócio e venda de medicamentos, temos um laboratório de controle de qualidade que faz ensaios a nível de medicamentos, águas e alimentos. Este laboratório é um laboratório acreditado, segundo a norma ISO 17025, e é um laboratório que neste momento faz a validação dos produtos ligados, por exemplo, à pesca, e que faz a certificação para exportação. Este laboratório faz ainda tudo o que é acompanhamento da produção da própria Infarma. Portanto, desde a matéria-prima até o produto acabado que sai para o mercado. Vamos digamos, a dois momentos diferentes ligados, portanto, ao controle de qualidade na Guiné-Bissau. Fomos, enquanto expert da OAS, fazer uma auditoria ao Laboratório Nacional de Medicamentos da Guiné-Bissau, e numa segunda fase estivemos a negociar com uma empresa que pretendia exportar pescado para também a certificação e de pescado para exportação. E o que é que constataram nessa auditoria? Auditoria e, portanto, os resultados foram apresentados na altura à OAS, que foi quem pediu. Foi satisfatório ou não? Foi, digamos, uma avaliação de todos os laboratórios da região da CDAO para classificá-los em termos de necessidades que tinham no momento. E a relação à Guiné-Bissau? Há necessidades que foram identificadas e que tinha, portanto, todo o apoio da OAS para colmatá-las e ultrapassá-las. Ainda no mesmo dia, a comitiva visitou o Centro de Formação Técnico e Profissional de Energia Solar e Renováveis, para não falar da Escola Profissional de Turismo e Hotelaria. Na qualidade de presidente do PAGC, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira conferiu posse condecorou 10 combatentes da liberdade da pátria cabo-verdianos. A iniciativa enquadra-se na sequência das homenagens que foram feitas em Tite no dia 23 de janeiro, no âmbito das comemorações do dia do início da luta armada de libertação nacional. As homenagens que foram feitas aos combatentes da liberdade da pátria guineenses no dia 23 de janeiro em Tite, lugar histórico no qual deram início à luta armada, Domingos Simões Pereira, enquanto líder máximo do PAGC, condecorou alguns combatentes cabo-verdianos com medalhas estampadas com o rosto do grande gênio da luta armada, Amílcar Lopes Cabral. O ato histórico foi feito na presença de Pedro Pires, antigo presidente de Cabo Verde, que teve a honra de receber as medalhas. Durante o Jumbai, os participantes manifestaram interesses em resgatar as memórias do herói da luta armada. Ter um museu de luta de libertação na Guiné é muito importante, mas eu penso que há um momento que antecede ao surgimento desse museu, que é a identificação de todos os lugares, de todos os marcos, de todos os acontecimentos que realmente formaram essa tal história coletiva.
Eu sugeria ao camarada Manecas que, em contacto com os nossos camaradas que estão em Cabo Verde, nós gostávamos de poder convidar camaradas que lutaram, por exemplo, na frente norte, ou que lutaram na frente leste, que lutaram na frente sul. Podermos formar pares desses camaradas, criarmos condições para voltarem a esses sítios, passarem uma semana juntos e tentarem lembrar aquilo que foi a sua convivência naquela altura. E provavelmente depois de uma semana dessa convivência, reuni-los num espaço com esta simplicidade e ouvirmos o que têm de facto para nos contar. Talvez dessa pequena tertúlia iriam resultar elementos que podem orientar, não é, este início de percurso, que de facto o mais importante é saber onde começar. Valeu a pena. Eu disse obrigado à direção que me convidou para este momento, porque assim permitiu-me dizer que valeu a pena toda a entrega à causa da libertação destes dois países. Qual é a mensagem que gostaria de deixar para os companheiros, os combatentes, os companheiros da luta que não tiveram oportunidade de estar cá nesse momento? Neste momento, que afinal a luta continua. Nós temos que esforçar para continuar, para dar continuidade a esse trabalho em conjunto. Temos que nos encontrar mais vezes, falar do nosso passado, porque nunca é demais repetir a história. Temos a obrigação, como disse o camarada Pires, de repetir para informar aos jovens que não estiveram connosco e não deixar que a história morra. Enquanto tudo parecia que estava perdido, uma luz apareceu no fundo do túnel através da própria filha, que acabou por fazer revelações daquilo que é patrimônio do Estado que foi parar em Cabo Verde. Portanto, na sequência da visita ao presidente da Câmara Municipal da Praia, as duas delegações guineense e cabo-verdiana visitaram a rua pedonal, reservada apenas aos pedestres e destinada a fins comerciais e culturais. No âmbito dos contatos com as autoridades cabo-verdianas, a delegação foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, que convidou o chefe do Executivo guineense a visitar a Rua Pedonal, um espaço cultural reservado apenas para impulsionar a economia da cidade. Um projeto de grande alcance que a Guiné-Bissau pode se inspirar. Entre Praia e Bissau nós já temos um conjunto de boas relações concretas. Tivemos um projeto comum que foi desenvolvido na componente da água aqui na praia e saneamento em Bissau, com financiamento da União Europeia, 1.350.000 euros, o que demonstra que é possível cidades ditas do sul, regionais, terem projetos de grande alcance junto de instituições exigentes como a União Europeia. Em segundo lugar, nós temos um vasto campo aqui de exploração, quer a nível de troca de experiências, de assistência técnica mútua, de relações culturais. Nós, através do atual Presidente da Câmara de Bissau, trouxemos cá o conjunto Mama Jumbo, que há vários anos não aparecia em Cabo Verde. Portanto, há um quadro aqui de boas relações que podem ser desenvolvidas e nós estamos firmemente empenhados em dois domínios. Um, nas relações bilaterais entre Praia e Bissau, o outro a nível da nossa pertença à UCRA. Portanto, temos aqui um conjunto de áreas que podem ser muito interessantes, que podem ser potencializadas para que a cidade de Bissau ganhe também a modernidade que todos almejam, não é? Qualquer país quer ter cidades bem organizadas, bem estruturadas, cidades atrativas, competitivas, porque é a partir daí que se faz o desenvolvimento. Existe um leque de campos de ação que nós podemos explorar. A partir de agora, com a visita do nosso primeiro-ministro, vamos começar a intensificar esses contactos. Vamos começar a não só intensificar, mas a ampliar as nossas relações e ir para outros patamares de cooperação com a Ilha de Cabo Verde. Nós pensamos que há muita coisa que podemos aprender com Cabo Verde
E temos a necessidade, de facto, desses ensinamentos para podermos, de facto, ir ao encontro das exigências dos nossos municípios. A Bissau está a mudar? Isso está a mudar, estamos a fazer um trabalho para reconciliar com os nossos cidadãos, com os nossos municípios, porque temos feito um trabalho mau que criou uma certa animosidade entre a Câmara, entre a gestão camarária e o que se esperava da Câmara. E neste momento estamos a tentar inverter as coisas, mas para a inversão só não chega, mas é preciso que de facto criamos as condições para que do envolvimento das associações dos moradores nos bairros na solução dos seus problemas. Para que os acordos estabelecidos tenham reflexos positivos, Kebature acredita que os guineenses já estão suficientemente maduros para decidirem o destino do país. Passe bem e até amanhã, se Deus quiser.